Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de diagrama de fases. Na nossa aula anterior, vimos, o objetivo do estudo do diagrama de fases. Então, vocês perceberam que o diagrama de fases ele serve para a gente interpretar as mudanças do estado físico quando a gente trabalha com pressão e temperatura, não é assim? Então, eu coloquei o gráfico com o eixo da pressão e com o eixo da temperatura. E vocês perceberam que quando a gente mexe pressão, mexe temperatura, pode ser que eu modifique o estado físico, não é assim? Então, nesse diagrama de fases, vocês sabem que eu tenho um estado sólido, tenho o estado líquido e tenho o estado gasoso. Tem um momento triplo, o ponto triplo, no qual a gente encontra os três estados físicos ao mesmo tempo. Também temos aqui o ponto crítico, onde eu tenho o estado líquido e gasoso. E sabemos que, se a gente for fazer uma análise dessas linhas, a fronteira entre uma e outra é justamente as transformações físicas, não é assim? Então, se eu for analisar qual é a transformação quando eu tenho um estado sólido passando para o estado líquido, é a fusão. Da mesma forma acontece quando eu tenho, qual é a fronteira? Quando eu saio do estado líquido para gasoso, vaporização. E quando eu tenho a passagem do estado sólido para gasoso, é a sublimação. Então, todas essas transformações, elas sofrem influência a determinada temperatura e a determinada pressão. Mas, na prática, vamos contextualizar mais esse diagrama de fases. Como é que a gente percebe essas mudanças, essa interferência de temperatura e pressão, principalmente a pressão, no nosso dia a dia? Normalmente, a gente não percebe a presença da pressão atmosférica, mas ela está aqui sofrendo interferência em nós a todo tempo, não é? A gente percebe melhor quando a gente vai fazer um mergulho, por exemplo. Quando eu vou fazer um mergulho, a gente percebe a influência da pressão da água. Então, ali a gente sente alta pressão, a pressão lá em cima. Outro fato, se a gente for escalar montanhas, ou ir para algum estado, algum local que a altitude é maior, então a gente sente que ali a pressão já vai diminuindo. Então, quanto mais profundo a pressão, maior. Aumenta a altitude, a pressão ela diminui. Então, se a gente aumenta ou se a gente diminui a pressão, modifica e interfere na mudança do estado físico. Tá bom? Então, na prática, se uma substância ela está no estado líquido e ela vai para o estado gasoso, vai sofrer vaporização, no nosso ambiente, a 1 atm, que é a nível do mar, onde a gente está, ela vai sofrer a influência da pressão. A pressão, na verdade, ela vai atuar ali como um meio para atrapalhar o processo de vaporização. A pressão, ela atrapalha enquanto a temperatura está lá agitando as moléculas, aumenta a temperatura, as moléculas começam a ficar agitadas, a pressão faz ao contrário, ela fica empurrando para que a molécula que está no estado líquido não passe para o estado gasoso, entendeu? Então, a pressão normalmente ela atrapalha a mudança do estado físico, tá bom? Então, se eu tenho água aqui a nível do mar, a gente sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Mas será que se eu tiver em outra altitude, lá em cima, por exemplo, no estado, em Brasília, por exemplo, é um estado de grandes altitudes, então assim, a temperatura da água, para a gente ferver uma água lá, não é em 100 graus Celsius, é mais baixa, tá bom? Porque eu tenho grandes altitudes,
a pressão vai estar menor. Então, se eu não tenho a pressão ali tão presente, lembra que a pressão ela vai atuar como se não impede que ocorra a mudança do estado físico. Ela vai atrapalhar a mudança do estado líquido para gasoso. Então, se eu estou num lugar que a pressão é bem pouquinha, então a mudança do estado físico vai ocorrer com maior facilidade, tá bom? Então, diagrama de fases vocês têm que entender, interpretar no gráfico e saber atribuir nas situações do cotidiano, saber contextualizar, tá certo? Então, se ligue nisso, pressão, ela atua atrapalhando a mudança do estado físico da passagem do estado líquido para gasoso. Quanto maior a pressão, mais difícil que essa transformação ocorra. Quanto menor a pressão, mais fácil que essa transformação aconteça, tá certo? Então, até a próxima videoaula. Um abraço virtual para vocês.